Boa noite, gente. Dando continuidade à aula da gente de antecedentes históricos da administração, né? Queria dizer primeiramente a vocês que era para eu ter mandado esse material antes, né? Mas, infelizmente, quando eu gravei na sexta-feira, ele foi deteriorado posteriormente, porque o celular já estava com muita coisa e aí não guardou essas informações. Mas vamos reiniciar, né? Eu estou refazendo essa aula, que já era para estar na mão de vocês. Me desculpe, mas eu não tive culpa, né? E aí, né, falando dos antecedentes históricos da administração, nós, né, na primeira parte, por ser o assunto extenso, né, nós temos 20 slides dessa aula, eu dividi em duas partes. Na primeira parte, que falamos dos fatores que influenciaram o desenvolvimento da administração, tá certo? E a gente sabe que essa influência foi devido ao próprio crescimento, não é? Dessas organizações que motivaram a necessidade, não é? De se ter uma teoria para embasar todo esse trabalho dentro das novas organizações. Além dos fatores, né? Além dos fatores, ocorreram algumas decorrências dessa administração, né? Desse desenvolvimento dessa administração. E eu falei para vocês de todas as eras também, onde a gente teve na primeira era a agricultura, com a fonte de riqueza a terra, o artesanato, com a fonte de riqueza o trabalho, a industrialização, com a fonte de riqueza o capital, e a informação, que hoje com a fonte da riqueza o conhecimento, tá certo? E dentro dessas eras, né, dessas fases todas, que acometeu todo o aspecto econômico, não é, do mundo inteiro, tá certo? Não foi só do Brasil, né? E a gente vai ver toda essa evolução, não é? Com essa agricultura primeiro, né? Com o artesanato, que já dá início à primeira Revolução Industrial, por volta de 1776, o início, não é? Com a segunda Revolução Industrial, que aí dá início ao processo de industrialização propriamente dito e surgimento dessas empresas privadas. E daí por diante, não é? Do século XX, não é? Até meados do século XX, não é? A gente vai ter esse processo de industrialização, que foi o elemento que levou justamente ao desenvolvimento dessas empresas, e por fim a informação, que tem início no final do século XX, né? E início do século XXI. Dentro disso, a gente viu também alguns principais eventos, né, que tem a ver com os primórdios da administração, e eu peguei alguns exemplos, né, dos egípcios, o Código de Hammurabi, os hebreus, a Babilônia, a Grécia, que eles trazem alguns elementos que hoje fazem parte desse contexto da administração, né, que é utilizado no âmbito da administração, com algumas transformações hoje, né? E, por fim, a gente tem a organização do Êxodo, que é um exemplo, né, de organização, consultoria e delegação de competência, né, que foi o caso de Moisés, Jetro, Salomão, tá certo? Arão, foram os principais personagens naquela época da travessia de todo o Mar Vermelho, juntamente com depois a vivência dele no deserto até a chegada, a Canaã. Por fim, a gente tem alguma coisa da evolução da administração, da tradicional para a moderna. Eu também enfatizei alguns elementos, que hoje é característica da administração tradicional e que é característica hoje da administração moderna. Tá certo? Também falei sobre isso. E aí eu entro propriamente dito nos antecedentes históricos da administração. Aí falo da influência dos filósofos, falei da influência, ou seja, as contribuições da Igreja Católica, da organização eclesiástica, que serviu de modelo naquela época,
a organização, desculpe, militar, não é? Que também influenciou, não é? A administração. Então as empresas não tinham muitos conhecimentos e eles passavam a ver essas organizações como modelo para que eles pudessem também, não é, utilizá-las nas empresas. E por fim, não é, onde a gente parou, que vai iniciar agora a Revolução Industrial, que teve uma primeira e uma segunda. Não é? A primeira vai se dar de 1880 a 60, está aí nos slides de vocês. Aí é a Revolução do Carvão e do Ferro, não é? E de 1860 a 1914, do aço e da eletricidade. E essa vai ser primordial para a aceleração dessas indústrias, o crescimento dessas indústrias. Não é? Então, o início da Revolução Industrial vai dar a partir do século XVIII na Inglaterra. Não é? E isso culmina, não é, com a publicação de Adam Smith, com o seu livro A Riqueza das Nações, onde ele vai enfatizar, tá certo, a divisão do trabalho, tá certo? Então, cada um faz uma atividade específica, ou cada um vai pensar especificadamente sobre cada área, tá certo? Então, não existe, assim, um administrador ainda generalista, né? Ele pensa com essa nova forma, não é? Descrevendo a divisão do trabalho como elemento importante para o desenvolvimento das nações. Em 1800, né, na Inglaterra, James Watt fabrica a locomotiva a vapor. Né? Final do século XIX a 1910, ocorre nos Estados Unidos os princípios da administração científica de Taylor, que nós depois vamos estudar detalhadamente. Isso tudo vai fazendo com que, não é, essas empresas se desenvolvam. Então, na primeira Revolução Industrial, há o quê? A mecanização da indústria e da agricultura, que se dá aí na primeira fase. Então, acontece o quê? O aparecimento da máquina de fiar, o TA hidráulico, o TA mecânico, o desencaroçador de algodão, né? A substituição do trabalho do homem, do animal, né? Porque o animal puxava o arado, né? O homem lá ia para ir campinando também, né? A terra, que era, havia predominância da agricultura. A roda d'água por máquinas grandes e pesadas, né? É o seguinte, né? Geralmente, para fazer essas máquinas funcionarem, eles utilizavam também as quedas d'água. Né? Então, por isso que as empresas também, às vezes, se localizavam próximo a essas quedas d'água. Tá certo? Outro elemento foi a aplicação da força motriz à indústria, que é a segunda fase, que é justamente a força do vapor. O vapor movia as máquinas, ou seja, a máquina a vapor, inclusive o trem, né? O trem que eles criaram, eles fizeram primeiramente a vapor. Transformação das antigas oficinas, agora fábricas, né? Transformando fábrica, transformação dos transportes, comunicações, agricultura, não era mais aquele arado pequenininho, mas um arado com mais força, né, para arar melhor a terra, e o desenvolvimento do sistema fabril, que é a terceira fase, ou seja, aparecem as grandes fábricas, as usinas baseadas na divisão do trabalho e o aparecimento do tão ou seja, o aparecimento do processo de urbanização, vamos dizer assim, do tão esperado processo de urbanização. Então, daí houve o quê? O espetacular aceleração dos transportes e comunicação, não é? Da navegação também a vapor, das hélices, da locomotiva a vapor aperfeiçoada, aparecimento da primeira estrada de ferro. Olha, veja bem, as estradas de ferro funcionaram, não é, nessa época, né, como um elemento importante, assim como
os computadores foram importantes para a internet hoje, né? Então, veja bem, esses desenvolvimentos, né, provocou profundas e rápidas mudanças na ordem econômica, tá certo? Então, isso aí, né, levou a maiores mudanças ocorridas desde o milênio anterior, tá certo? E a gente aí viu, né, todas as coisas, mecanização da indústria, da agricultura, aplicação da força motriz à indústria, desenvolvimento do sistema fabril, né? Isso tudo levou, não a um total desenvolvimento. Então, na segunda revolução industrial, a substituição do ferro pelo aço, né? Substituição do ferro pelo aço. Substituição do vapor pela eletricidade. Eles descobrem a eletricidade como fonte de energia, o petróleo como fonte de energia, tá certo? Eles saem descobrindo e isso vem melhorar a questão das máquinas, né? Daí, por isso que o item segundo nos diz desenvolvimento da maquinaria automática e da especialização do trabalhador, porque agora ele não vai mais manusear uma máquina tão simples, as máquinas já começam a ficar mais complexas, tá certo? E aí também ocorre o domínio da indústria pela ciência, né? A ciência, ele começa a ver, não é, essa nova relação não mais empírica, né, com essas atividades no âmbito da empresa, mas as atividades agora especuladas pela ciência, desculpe. Transformações radicais nos transportes e nas comunicações, isso também ajuda, não é? Desenvolvimento de novas formas de organização capitalista. Ele aí cria primeiro o capitalismo industrial e esse capitalismo industrial, não é, vai trazer o capitalismo financeiro. As empresas anteriormente começam a produzir, não é? Essa produção gera lucro, gera capital e esse capital agora precisa ser empregado, não é? Aí surgem os bancos, né, que já é o capitalismo financeiro. E esses, por sua vez, esse capitalismo financeiro, né, segue-se até hoje. Então, há o aparecimento das fábricas e das empresas industriais. Veja bem que eles saem de oficinas no final da Idade Média, né, e começa, né, uma nova fase, que são as fábricas, a partir da Revolução Industrial. Substituição do artesão pelo operário especializado, né? Então ele não é mais um simples artesão que trabalha numa oficina e agora ele é um operário que vai ter que saber manusear as máquinas, né? Vocês vão até ver isso quando vocês assistirem o filme Tempos Modernos de Charlie Chaplin, né? Ele é um pouco uma comédia, né? Um pouco comédia, mas ele, mesmo na comédia, ele mostra alguns pontos principais de todo esse contexto. Então, crescimento das cidades e o aumento da necessidade de administração pública, porque as pessoas saem, né, saem do campo em procura de um lugar na indústria e essas indústrias estão localizadas nesses determinados lugares e esses lugares em torno dele vão ficar esses operários que trabalham, né, vão atrair mais gente para próximo àquelas fábricas e aí começam os centros, né, os centros urbanos. Surgimento da força sindical, né, porque o dono de fábrica, tá certo? O empresário já, né, pode-se dizer, ele começa a explorar a mão de obra operária, tá certo? E explorando essa mão de obra operária, ao surgimento da força sindical
para justamente salvaguardar, digamos assim, os direitos desse operariado, tá certo? E aí também aparece o início do marxismo, que também vem junto com essa força sindical, né, para barrar a exploração capitalista. Então, a igreja também entra com sua doutrina social para contrabalançar essa questão do capital e o trabalho. Né? Você vê que o Marx e o Engels, né, eles pensam na questão da mais-valia, né, na questão do respeito ao operário, né, não deixando o operário ter longas jornadas de trabalho, né, não sendo, digamos assim, explorados, né, pelos donos das empresas, tá certo? E aí ocorre as primeiras experiências sobre administrar nas empresas, porque a administração, o campo de estudo, nada mais é do que as organizações, não é? E surgindo essas organizações, começam a acontecer as primeiras experiências na prática, não é? Dentro dessas empresas. E aí a administração começa a se consolidar como uma área de conhecimento, tá certo? E aí essa consolidação da administração, não é, vão cada vez mais fortalecendo com o apoio da ciência, né, dos estudos, que não são mais as atividades da empresa não são mais baseadas, digamos assim, em outras organizações, né? E nem tampouco no empirismo. Agora ela começa a caminhar dentro digamos assim, de uma experiência baseada na ciência e não mais só baseada no dia a dia das empresas. Como assim? No empirismo, do dia a dia sim, né, que eles vão observar as práticas dentro do âmbito empresarial, mas não mais feitas as coisas assim, no empirismo, no acaso, na experimentação simples, né? Faz assim que assim é melhor. Não, com os primeiros estudos nasce, não é, a ciência da administração. E se prolonga essa era industrial até o século XX. E aí o que é que acontece com esse aparecimento dessas empresas, com o desenvolvimento? A ruptura, né, das estruturas antigas medievais, corporativas, não é, por um novo avanço, um avanço tecnológico devido às novas descobertas e uma maior ampliação. A substituição do tipo artesanal, né, que era feito tudo artesanalmente, para uma industrialização, né, da produção. Pois bem, então a Revolução Industrial vem nos trazer, né, vários elementos, né, que há modificação, inclusive até no contexto, né, no contexto econômico. Né, o aparecimento das fábricas e das empresas industriais, substituição do artesão pelo operário, como a gente já disse, especializado, crescimento das cidades e aumento da necessidade da administração pública, surgimento dos sindicatos como organização proletária a partir do século XIX. Somente a partir do século de 1890, alguns deles foram legalizados. Né? Início do marxismo em função da exploração capitalista, doutrina social, né, da igreja para contrabalançar o conflito entre capital e trabalho, primeiras experiências sobre a administração de empresas surgem nesse âmbito, consolidação da administração como área de conhecimento, né, já que eles começam a estudar sobre em função do crescimento das empresas e suas complexidades, e início da era industrial, né, que se prolonga até a década, como a gente já viu, do século XX. Então, quais foram as outras influências, né, que ocorreram dentro desse contexto? Tá certo? As influências dos economistas liberais que trouxeram
o pensamento do liberalismo econômico, que já surge desde o início ali, não é? Com a Revolução Francesa, né? Então, a ordem natural é a mais perfeita, que também isso vem tudo do pensamento de Adam Smith com o seu livro, né? que ele falava da mão invisível. A gente hoje vê o quê? Que existem elementos macro e micros. Né? Os elementos macro dentro da economia são aqueles que você não tem um controle direto sobre eles, mas se relaciona com ele para melhor conduzir as organizações. Mas nem tudo, não é feito assim, por acaso, acontecido por acaso. Muitas coisas também muitas situações são pré-fabricadas. Não é? Então, essa parte econômica dentro dos elementos macro nem sempre acontece de forma natural, mas às vezes acontece de forma intencional. Então, a ordem natural é a mais perfeita, que eles acham, né? Os bens são naturais, sociais, econômicos, né? São bens de caráter eterno, os direitos econômicos humanos são inalienáveis, a vida econômica deve se afastar da influência estatal, eles justamente não querem o Estado dominando porque eles querem fazer aquilo que é mais conveniente a quem tem o maior capital, né? Então, quem tem mais, manda mais, quem tem menos, manda menos, tá certo? Operários à mercê dos patrões e são donos dos meios de produção, né? Então, surge aí o quê? A livre concorrência, o postulado inicial do liberalismo econômico. Né? E aí, embaixo, vocês encontram o livro que eu já falei anteriormente, de Adam Smith. Foi entre 1723 a 1790, né, a existência, é o fundador da economia clássica, cuja ideia central é a competição. Quando se fala em competição, se pensa também em liberalismo econômico. Não é? Então, a competição gera isso aí. Visualiza o princípio da especialização dos operários. Então, o operário tinha que saber, por exemplo, lidar com aquela máquina, ele tinha que ser especializado, saber desenvolver determinadas tarefas específicas e só aquelas, né, que ele apresentava para desenvolver aquelas que eles tinham experiência, e a própria racionalização da produção, não é? E aí surge a produção em série, não é? E vai surgindo a questão do custo, né, de produção o menor possível para poder obter o maior lucro, né? E aí a Adam Smith vai falar justamente nesse livro todos esses princípios que tem o nome de Riquezas das Nações. E aí, né, surge também, como a gente viu, o Karl Marx, o Friedrich Engels, são os criadores do socialismo científico e materialismo histórico. Então, o capital, né, e a mais-valia tem base na teoria do valor-trabalho. E outro elemento que influenciou também tudo isso são os pioneiros empreendedores, que eles estão sempre inovando no cenário empresarial, né, motivando o aparecimento da teoria da administração, porque cada vez mais, como eu disse, que essas empresas vão ficando diferentes, utilizando métodos diferentes, tornando-se mais complexas, então agora não pode ser administrada dentro de simplesmente de um empirismo, e sim dentro de uma nova feição, não é? De uma ciência da administração. Então não existe até então serviços qualificados ou mesmo direcionados em termos de administração. Quer dizer, não tem aquele consultor de empresa, né? O consultor vai aparecer muito depois. As estradas de ferro vieram desenvolver os centros urbanos, criando novas necessidades, como habitação, alimentação, roupa, luz, aquecimento, que se traduziu um rápido crescimento econômico das empresas voltadas para o consumo direto, tá certo? Porque com o aparecimento das estradas de ferro, houve a ligação entre as cidades. E tudo isso ficou mais fácil até de surgirem novos
produtos, né? Como a gente viu aí, habitações, alimentação, roupa, luz, aquecimento, né? Tudo isso as empresas agora iam oferecer. Conjuntamente, vamos dizer assim, surgem então essas grandes empresas, os grandes grupos, onde se destacavam Standard Oil, Carne, truste de aço, Swift Armor, truste de conservas, Guger, truste de cobre, Melo, truste de alumínio. Então, isso eram grupos que anteriormente eram empresas isoladas, né? Então, com a necessidade de se fortalecer com as mudanças, com a utilização de novas máquinas, emprego de novas tecnologias, né? Foi necessário que esses capitais fossem unidos, né? Para que eles pudessem ter maiores condições de adotar essas novas tecnologias. Né? Aí ocorre o quê? O aparecimento da integração vertical, né? E o aparecimento dos gerentes profissionais. O que seria a integração vertical? Integração vertical é quando eu trabalho tanto a fabricação como a distribuição. Eu fabrico e eu mesmo distribuo. A empresa X fabrica e a empresa X distribui. É a mesma empresa distribui. E alguns ainda falam da verticalização horizontal, quando eu só distribuo, né? Só distribuo. E a diagonização, que é quando eu tenho a matéria-prima, fabrico e distribuo, levo até o consumidor final, que fica bem mais difícil de ser, digamos assim, fadada ao fracasso, né? Por conta de outras empresas, por exemplo, que venham tomar seu espaço no mercado. Ela fica mais, digamos assim, mais sólida, né, no mercado. E esse aparecimento desses gerentes profissionais, que agora eles são preparados para atuar, né, dentro dessa realidade. Né? Então, eles são realmente com conhecimentos adequados para trabalhar nesse âmbito dessas empresas. E, por fim, os pioneiros empreendedores, né? Aliás, a continuação, né, aqui que eu estava falando sobre os pioneiros empreendedores. Então, os pioneiros empreendedores, né, com o surgimento das grandes empresas, viu-se que dirigi-las não era apenas uma questão de habilidade pessoal, criando-se as condições para o aparecimento dos grandes organizadores da empresa moderna. Não é? Então, surgiu esses novos conhecimentos e agora vamos ter novos administradores, novas pessoas para administrar, para gerir essas novas empresas modernas de forma especializada. Era da competição e da concorrência. Né? A partir daí começa essa competição e essa concorrência entre as empresas. É o que a gente vive hoje. O livre comércio, as mudanças dos mercados, vendedores para compradores, aprofundamento e disseminação do conhecimento tecnológico, concorrência não mais em termos local, mas em termos mundial, aumento da capacidade de investimento de capital e elevação dos pontos de equilíbrio. Então, ver quanto é que eu devo fabricar, até que ponto eu tenho, digamos assim, que eu não tenho, digamos, a partir daquele ponto, eu tenho lucro. Antes daquele ponto, eu tenho só o retorno do investimento que eu fiz. Então, o ponto de equilíbrio é que está entre prejuízo e lucro, tá certo? Então, rapidez no ritmo da mudança tecnológica que pode tornar o produto rapidamente obsoleto ou reduzir seus custos de produção. Então, eles estão buscando isso, reduzir custo de produção, ter uma nova tecnologia para poder fabricar os produtos mais rapidamente possível. Por isso que, de início, eles tinham, digamos assim, um produto voltado para a questão técnica. Depois ele tem um produto voltado para a questão de querer vender esses produtos, porque eles fabricaram e agora eles vão vender. E, por fim, eles vão colocar, não mais só fabricar, não mais só vender, mas vender
né, ter um lucro, como a gente vê em marketing, né, proveniente da necessidade e desejo do consumidor, da satisfação do consumidor, que é voltada para essa necessidade e esse desejo, tá certo? Então funciona dessa forma. Então aqui, né, a gente viu que tudo isso influenciou os novos campos da administração, né? Tanto os empreendedores, né, como os economistas, né, como a própria Revolução Industrial, né, como a organização militar, como a própria Igreja Católica e os filósofos, num termos mais antigos, na Idade Antiga. Né? Tudo isso vem influenciando até os nossos dias, tá certo? Então, por aqui a gente fica nessa segunda partezinha que estava faltando, né? Que eu gravei, infelizmente, apagou, não é, tudo que eu tinha gravado, e a gente termina essa primeira parte, que é a parte da primeira unidade, tá certo? É a parte da primeira unidade. E essa parte da primeira unidade foi acompanhada de diversos exercícios que eu já mandei todos para vocês por e-mail, mas vou reorganizar, porque um estava fora, o outro às vezes não estava com o material para ir buscar, não é, através dos e-mails, e eu vou tentar, não é, ver se coloco todos, aí faço digamos assim, uma organização pelo Zap, tá certo? E aí mando tudo direitinho para vocês. Essas transparências já seguiram esses slides, né? Desculpa, esses slides já seguiram. O exercício, que é conselhos de digeto, né? Que eu dei início na primeira parte, também já seguiu. E nessa segunda parte eu quero que vocês assistam o filme Tempos Modernos e respondam o questionário que também já mandei para vocês por e-mail, mas que vou reproduzir tudo, eu digo assim, né? Falar com vocês pelo Zap, porque tem gente que está sem condições também de pegar esse material por e-mail, mas todos eles estão lá nos e-mails, né? Eu tinha mandado todos eles pelo e-mail. Então é isso aí, gente. Mais uma vez, obrigada e até o próximo encontro.